Minha mãe começou a namorar um homem mais novo que ela. Depois disso, me ofereceu $5.000 para o meu casamento, mas só se ele pudesse me acompanhar até o altar em vez do meu tio. Quando recusei, ela disse que não viria ao meu casamento. Sonho com o meu casamento desde que me entendo por gente. Não de um jeito perfeito, de princesa saindo a cavalo rumo ao pôr do sol, mas mais como um dia em que todas as pessoas que eu amo estariam juntas para celebrar algo realmente especial. Era para ser um evento alegre e emocionante, um dia cheio de risadas, abraços, talvez algumas lágrimas felizes e boas energias por toda parte. Mas aqui estou eu, a uma semana do grande dia, e em vez de estar animada e nas nuvens, estou sentada aqui afogada numa mistura estranha de raiva, tristeza e culpa. É a última coisa que eu esperava sentir agora. Tudo bem, deixe-me voltar um pouco para que isso faça sentido. Tenho 28 anos, e meu noivo, Nathan, e eu estamos juntos há 3 anos. Ele é, honestamente, a minha pessoa, meu pilar, meu torcedor número 1 e simplesmente o melhor parceiro que eu poderia pedir. Planejamos esse casamento por mais de 1 ano. Embora não estejamos exatamente nadando em dinheiro, economizamos o suficiente para torná-lo um dia do qual nos orgulharemos. Nada extravagante. Apenas uma cerimônia simples e elegante seguida por uma recepção aconchegante com nossos amigos e familiares mais próximos. Desde o início, deixamos claro que não esperávamos que ninguém contribuísse financeiramente. Não queríamos colocar esse tipo de pressão em ninguém e estávamos tranquilos em arcar com todos os custos sozinhos. Dito isso, há um pouco de história com minha mãe que vem borbulhando por baixo da superfície há anos. Dinheiro sempre foi um ponto sensível para ela. Por um lado, ela constantemente me diz o quanto está sem grana. Por outro, seus hábitos de consumo sempre contaram uma história bem diferente. Bolsas de grife? Sim. Jantares chiques em lugares onde uma entrada custa tanto quanto minhas compras semanais de supermercado? Também sim. Viagens de fim de semana aleatórias que ela posta no Instagram com legendas do tipo mimando-se? Com certeza. Durante a infância, esse padrão era frustrante, no mínimo. Eu perguntava a ela sobre isso, e ela ou simplesmente encerrava a conversa ou jogava a culpa em outra pessoa, como se nada fosse responsabilidade dela. Quando criança era confuso, mas aprendi a conviver com isso. Agora, como adulta, faço um esforço consciente para manter minhas expectativas baixas quando o assunto é ela e dinheiro, é a minha forma de evitar aquela decepção familiar. Quando Nathan e eu ficamos noivos, a reação da minha mãe não foi exatamente o que eu esperava. Em vez de ficar super animada por mim, sua primeira resposta foi se desculpar, dizendo o quanto sentia por não poder ajudar a pagar pelo casamento. Eu imediatamente disse que tudo bem, e realmente quis dizer isso. A última coisa que eu queria era que ela se sentisse culpada ou pressionada. Para mim, sua presença e apoio emocional eram muito mais importantes do que qualquer ajuda financeira. Ao longo dos meses, porém, ela continuou trazendo o assunto à tona. Sempre que o casamento surgia em alguma conversa, ela encontrava um jeito de mencionar suas dificuldades financeiras. Não era exatamente um pedido de desculpas explícito, parecia mais um lembrete sutil de que eu não deveria esperar nada dela. Honestamente, doeu um pouco, mas me convenci a não dar muita importância. Não queria que o dinheiro, ou a falta dele, criasse uma rachadura entre nós. E então, cerca de 2 meses atrás, tudo mudou. Do nada, minha mãe começou a namorar um cara chamado Kyle. Ela tem 53 anos e ele 30. Digamos apenas que isso não era o que eu esperava. Minha mãe sempre namorou homens mais próximos da idade dela, então isso foi uma grande mudança em relação ao seu padrão habitual. Confesso que fiquei totalmente perdida. Além disso, Kyle é apenas alguns anos mais velho que eu, o que tornou tudo ainda mais estranho, realmente estranho. É difícil explicar, mas a dinâmica simplesmente pareceu errada desde o início. Continuei me repetindo. Tudo bem, se ele a faz feliz, é isso que importa. Mas a verdade é que a personalidade de Kyle não facilitou que eu me aproximasse dele. Ele é barulhento, opinativo e tem esse hábito de dominar as conversas, fazendo com que tudo gire em torno dele. Você sabe, aquele tipo de pessoa que transforma qualquer comentário casual numa oportunidade para contar uma longa história sobre a própria vida ou opiniões. É exaustivo. Apesar de tudo isso, minha mãe parecia completamente apaixonada. Ela estava radiante de um jeito que eu não via há muito tempo. Então, engoli meu orgulho e guardei meus sentimentos para mim mesma. Afinal, era a vida dela, não a minha. Mesmo assim, não conseguia me livrar daquela sensação incômoda. Kyle não era apenas alguém novo na vida dela, estava começando a ocupar muito espaço na minha também. E com o casamento se aproximando, as coisas estavam prestes a ficar ainda mais complicadas.
Na semana passada, minha mãe apareceu no meu apartamento sem avisar, o que já foi uma surpresa, mas não estava sozinha. Trouxe Kyle junto para nos apresentar de forma oficial. Desde o momento em que entrou, ele dominou a sala, disparando num longo monólogo autocongratulatório sobre suas conquistas. Nem consigo dizer do que metade daquilo era, porque minha mente simplesmente desligou depois dos primeiros 5 minutos. Fiquei apenas acenando com a cabeça e tentando ser educada, embora me sentisse profundamente desconfortável o tempo todo. Então, do nada, minha mãe tirou um envelope e me entregou. Dentro havia um cheque de $5.000 para o casamento. Fiquei pasma. Essa era a mesma mulher que, durante o último ano, repetiu inúmeras vezes o quanto estava sem dinheiro e não podia ajudar financeiramente. Nem sabia como reagir. Fiquei ali sentada, encarando o cheque, tentando entender o que estava acontecendo. Antes mesmo que eu pudesse agradecer ou perguntar de onde vinha aquela generosidade repentina, ela soltou a verdadeira bomba. Queria que Kyle me levasse até o altar. Pensei honestamente que tinha escutado errado. Como assim? Levar-me até o altar? Kyle, um homem que eu conhecera havia 15 minutos e que, vamos ser realistas, estava muito mais interessado em falar sobre si mesmo do que em me conhecer de verdade? Segundo ela, Kyle tinha se tornado uma parte tão importante da vida dela que queria que ele se sentisse incluído na família. Fiquei totalmente abalada. Passei anos aceitando o fato de que meu pai não estaria lá para me acompanhar até o altar. Foi uma jornada emocional, mas finalmente cheguei a um lugar de paz com isso. Meu tio Robert, que tem sido como um segundo pai para mim desde a morte do meu pai, já havia aceitado desempenhar esse papel. Sugerir substituí-lo por Kyle, alguém que é praticamente um estranho para mim, parecia absurdo e francamente desrespeitoso. Tentei manter a calma e disse, da forma mais educada possível, que, embora agradecesse imensamente a oferta generosa, não podia aceitar seu pedido. Durante anos, imaginei meu tio nesse papel. Foi aí que as coisas pioraram rapidamente. Ela ficou na defensiva na hora. De repente, eu era ingrata e desrespeitosa. Acusou-me de rejeitar a felicidade dela e de não estar aberta a receber Kyle na minha vida. Depois, desferiu o golpe mais baixo possível. Trouxe meu pai à tona, dizendo que ele teria querido que eu seguisse em frente e permitisse que outra pessoa assumisse esse papel. Foi tão manipulador e doloroso, como se estivesse usando a memória do meu pai contra mim. Mantive minha posição e disse que aquilo não era sobre rejeitar a felicidade dela ou de Kyle, mas sobre honrar os planos que eu já havia feito e as pessoas que estiveram ao meu lado nos momentos bons e ruins. Ela não aceitou. Arrancou o cheque da minha mão, saiu furiosa com Kyle atrás dela e me deixou ali, completamente arrasada. Desde então tem ignorado todas as minhas ligações e mensagens. A única vez que respondeu foi para me enviar uma mensagem curta e grossa dizendo que a bola estava comigo e que eu precisava consertar as coisas. É como se estivesse colocando toda essa bagunça nas minhas costas, e não faço ideia de como começar a desenrolar isso. Nos dias seguintes, tentei me concentrar nos preparativos de última hora do casamento, mas o peso do ultimato dela tem sido difícil de suportar. Meu tio Robert me ligou depois que ela entrou em contato com ele para explicar o lado dela, e agora ele está se sentindo desconfortável com a ideia de me acompanhar até o altar. Enquanto isso, Kyle tem postado atualizações enigmáticas nas redes sociais que parecem direcionadas a mim, insinuando que sou egoísta e ingrata. Está tudo ficando demais. Estou sendo irracional ao manter minha posição? Deveria simplesmente ceder para manter a paz? Ou isso é mais um exemplo das tendências manipuladoras dela, e preciso estabelecer limites firmes? Sinto que, não importa o que eu escolha, alguém acabará machucado. Realmente poderia usar uma perspectiva externa agora. Atualização 1. Já se passaram alguns dias desde que compartilhei tudo o que aconteceu, e honestamente, o apoio que recebi tem sido simplesmente incrível. Ler os comentários tem sido esclarecedor de tantas maneiras. É como se estivesse olhando no espelho partes da minha vida que eu não queria encarar de perto. Muitos de vocês apontaram que o comportamento da minha mãe parece manipulador. Embora eu sempre tenha sabido que ela podia ser difícil, não percebia o quanto normalizei as ações dela ao longo dos anos. É difícil admitir, mas vocês estão absolutamente certos. Depois de refletir sobre tudo, decidi tentar entrar em contato com ela mais uma vez. Não estava muito otimista, mas precisava tentar, pelo menos para minha própria paz de espírito. Como ela ainda não atendia minhas ligações, achei que um e-mail seria a melhor opção. Escrever me deu a chance de organizar meus pensamentos e explicar como me sentia sem o risco de tudo virar outra discussão acalorada. No e-mail, tentei ser o mais calma e clara possível. Contei o quanto fiquei magoada e confusa com tudo o que aconteceu.
Expliquei por que era tão importante para mim que o tio Robert me levasse até o altar, não só por ser família, mas porque ele tem sido uma figura paterna constante e amorosa desde que meu pai faleceu. Também destaquei como foi doloroso ela usar os $5.000 como uma espécie de chantagem, e depois ameaçar não comparecer ao casamento. Por fim, disse que, embora entenda que ela esteja animada com Kyle e queira que ele se sinta incluído, é injusto, e francamente inadequado, empurrá-lo para um papel tão significativo num dia que deveria ser sobre Nathan e mim. Para minha surpresa, ela respondeu em poucas horas. O e-mail dela foi, bem, digamos que foi uma mistura. Começou se desculpando por ter sido impulsiva, o que me deu um breve lampejo de esperança, mas depois o tom mudou e as coisas pioraram. Acusou-me de ser fechada em relação a Kyle e disse que eu não estava dando a ele uma chance justa de fazer parte da família. E então soltou outra bomba. Ela e Kyle planejam morar juntos no próximo mês. Isso mesmo, depois de apenas 2 meses de namoro. Escreveu sobre isso como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se isso, por si só, justificasse porque ele merece um papel tão grande no meu casamento. Para piorar, mencionou casualmente que os $5.000 que ofereceu não vinham só dela, eram parcialmente de Kyle. Esse pequeno detalhe me deixou ainda mais desconfortável com toda a situação. Depois de ler o e-mail dela, Nathan e eu sentamos para conversar sobre tudo. Precisei de tempo para processar antes de decidir como, ou se, deveria responder. Neste ponto, minha saúde mental precisa vir em primeiro lugar, e não posso continuar sendo arrastada para esse drama. Durante tudo isso, o tio Robert tem sido meu verdadeiro alicerce. Quando contei a ele sobre o último e-mail da minha mãe, ele me tranquilizou sem hesitar, dizendo que continua totalmente disposto a me acompanhar até o altar. Deixou claro que não quero me preocupar com nenhuma dessas bobagens, e que só deseja que eu me concentre em aproveitar meu grande dia. O apoio dele tem sido uma bênção, exatamente o que eu precisava ouvir agora. Enquanto isso, percebo cada vez mais como toda essa situação está afetando outras áreas da minha vida. Por exemplo, quando me sentei para organizar o mapa de assentos, percebi quantas pessoas talvez eu precise explicar o que está acontecendo. Se minha mãe realmente não aparecer, haverá muitas conversas constrangedoras sobre a ausência dela. As pessoas vão perguntar, e terei que decidir se conto a história real, dou uma resposta vaga ou simplesmente mudo de assunto. Nenhuma dessas opções parece boa. Afinal, como se explica casualmente que sua mãe faltou ao seu casamento porque você não deixou o namorado dela, de apenas 2 meses, te acompanhar até o altar? E como se as coisas já não estivessem complicadas o suficiente, minha tia Linda, irmã da minha mãe, me ligou ontem. Aparentemente, minha mãe tinha contado partes da história a ela, e Linda queria saber o que realmente estava acontecendo. Dava para perceber que ela estava tentando se manter neutra, mas quanto mais eu explicava a situação, mais eu ouvia a frustração na voz dela. Linda sempre foi a mediadora da família, aquela que tenta manter a paz e suavizar os conflitos. Por isso, não me surpreendi quando ela se ofereceu para conversar com minha mãe. Agradeço muito por ela ter se envolvido, mas honestamente, não estou contando com isso. Minha mãe tem esse jeito de endurecer ainda mais quando sente que foi injustiçada. E não sei se alguém, nem mesmo Linda, consegue alcançá-la agora. Mesmo assim, é reconfortante saber que tenho pessoas do meu lado dispostas a tentar. Não importa como tudo isso termine, estou determinada a não deixar que arruine o que deveria ser um dos dias mais felizes da minha vida. No fim das contas, esse casamento é sobre Nathan e eu, sobre o amor que compartilhamos e a vida que estamos construindo juntos. Continuo me lembrando disso sempre que sinto o peso desse drama começando a me envolver. Quero também aproveitar para agradecer a todos que entraram em contato com conselhos, palavras de incentivo e carinho. Sério, tem sido um grande alívio saber que não estou sozinha nisso. Seu apoio me ajudou a encontrar forças para manter minha posição e me concentrar no que realmente importa. Darei uma atualização em breve sobre o que acontecer a seguir. Torçam por uma resolução, mas, de qualquer forma, estou pronta para caminhar até o altar cercada pelas pessoas que verdadeiramente me apoiam. Atualização 2. As coisas deram uma reviravolta inesperada, e francamente preocupante. Ontem, John, a melhor amiga da minha mãe, entrou em contato comigo. Sempre tive um carinho especial por John. Ela é gentil, pé no chão e uma daquelas pessoas que parecem sempre ter a cabeça no lugar certo. Além disso, conhece minha mãe há mais de 20 anos. Então, se alguém consegue perceber quando algo está errado é ela. Aparentemente, John tem ficado cada vez mais preocupada com o relacionamento da minha mãe com Kyle. E o que ela me contou foi ao mesmo tempo chocante e angustiante. Segundo ela, Kyle na verdade já está morando com minha mãe há quase um mês, e não no próximo mês, como minha mãe havia dito no e-mail.
Esse pequeno detalhe, por si só, já me pegou de surpresa. Mas piorou ainda mais. John me disse que Kyle está entre empregos, e vamos ser honestos, isso soa como um jeito educado de dizer que está desempregado. Ela contou que encontrou minha mãe em um caixa eletrônico na semana passada, e notou que ela estava fazendo saques em dinheiro incomumente altos. Quando perguntou casualmente sobre isso, minha mãe imediatamente ficou na defensiva e evasiva, o que acionou todos os alarmes de John. Ela está preocupada que Kyle possa estar se aproveitando financeiramente da minha mãe. E, sinceramente, não posso dizer que essa ideia nunca passou pela minha cabeça também. Toda essa situação está se movendo rápido demais, rápido demais. Eles se conhecem há apenas alguns meses, e mesmo assim ele já está morando na casa dela, e aparentemente, tem acesso ao dinheiro dela. É muita coisa para digerir. E agora, olhando para trás, não consigo deixar de me sentir desconfortável novamente com aquele cheque de $5.000 para o casamento. Será que era realmente dinheiro da minha mãe para dar? Se Kyle contribuiu, como ela afirmou, quais eram as intenções dele? Será que pressionou minha mãe a oferecer o dinheiro como uma espécie de jogada de poder? Talvez para ganhar influência sobre mim ou até mesmo comprar seu lugar na família. Quanto mais penso nisso, mais desconfortável fico. Isso já não é mais só sobre o casamento. É sobre o quadro maior do que está acontecendo na vida da minha mãe. John também mencionou que o comportamento da minha mãe tem ficado cada vez mais errático ultimamente. Ela está tomando decisões impulsivas, se afastando de amigas de longa data e parece totalmente consumida pelo relacionamento com Kyle. É como se estivesse vivendo numa bolha, tão envolvida no turbilhão que não consegue, ou não quer, ver o que realmente está acontecendo. Decidi tentar entrar em contato com minha mãe novamente, mas desta vez adotei uma abordagem completamente diferente. Em vez de falar do casamento ou relembrar as discussões passadas, concentrei-me no bem-estar dela. Disse que soube dos saques altos e perguntei se estava tudo bem. Tentei deixar claro que não estava julgando nem acusando, só queria saber como ela estava, porque estava genuinamente preocupada. Enfatizei que aquilo vinha de um lugar de amor, não de crítica, e que só queria ter certeza de que ela estava segura e feliz. A resposta dela foi dura, para dizer o mínimo. Imediatamente ficou na defensiva e me acusou de tentar sabotar a felicidade dela. Disse que todas as pessoas ao redor estão com inveja do relacionamento dela com Kyle, e desandou num discurso furioso, sobre como ninguém entende o que eles têm juntos. E, para piorar tudo, soltou um comentário que me atingiu como um soco no estômago. Sou igual ao meu pai, superprotetora e controladora. Ouvir isso foi como levar um tapa na cara. Meu pai era um homem incrível, atencioso, estável e sempre cuidando da nossa família. Se defender o que é certo ou me preocupar com as escolhas dela me torna parecida com ele, então, honestamente, considero isso um elogio. Mas sei que ela não quis dizer isso de forma positiva. Ela quis me machucar, e conseguiu. O que está tornando tudo ainda mais difícil é que ela agora está espalhando a versão dela dos fatos para outros membros da família. Está dizendo às pessoas que estou tentando controlar a vida dela, e que não quero que ela seja feliz. Minha prima Jen me ligou ontem à noite, confusa e preocupada, perguntando o que estava acontecendo, porque minha mãe tinha desabafado com ela dizendo que eu estaria supostamente afastando-a e tentando ditar seu relacionamento. É exaustivo ter que me explicar repetidamente, mas estou fazendo o possível para permanecer calma e me ater aos fatos. Felizmente, a maior parte da minha família parece enxergar além da narrativa que ela está criando. Pessoas como Jen, meu tio Robert e até minha tia Linda têm sido incrivelmente solidárias. Elas me conhecem e sabem que eu jamais tentaria machucar minha mãe ou controlar suas escolhas. Mesmo assim, é muito estressante sentir que preciso me defender constantemente enquanto tento lidar com tudo mais relacionado ao casamento. Por mais que eu queira acreditar que isso vai passar, estou começando a aceitar a possibilidade de que não passe. Minha mãe parece profundamente enraizada nas escolhas que fez agora, e a influência de Kyle sobre ela parece inegável. A ideia de minha mãe perder meu casamento, um dos dias mais importantes da minha vida, é devastadora. Mas, ao mesmo tempo, estou tentando redirecionar meu foco para as pessoas que estarão lá, aquelas que realmente amam e apoiam Nathan e eu. Ainda mantenho um pequeno fio de esperança de que minha mãe mude de ideia. Talvez um dia ela acorde e perceba o que está fazendo. Ou talvez alguém como John ou Linda finalmente consiga fazê-la enxergar. Mas também sei que não posso depositar todas as minhas esperanças nessa possibilidade. Preciso me preparar para a realidade de que ela talvez não esteja lá. Durante tudo isso, uma coisa em que me agarrei é saber que fiz tudo o que estava ao meu alcance para me aproximar dela e consertar as coisas. Tentei ir ao encontro dela, manter a calma e focar no amor que sinto por ela.
Se ela ainda assim decidir não comparecer, isso será responsabilidade dela, não minha. No fim das contas, esse casamento é sobre Nathan e eu. É sobre o amor que compartilhamos e a vida que estamos construindo juntos. É aí que minha energia precisa estar. Me recuso a deixar que essa situação roube a alegria do que deveria ser um marco lindo e feliz nas nossas vidas. Darei uma atualização a todos vocês depois do casamento para contar como tudo se desenrolou. Enquanto isso, muito obrigada por todo o apoio, conselhos e palavras gentis que compartilharam comigo durante esse processo. Realmente não tenho como agradecer o suficiente. Atualização 3. O casamento foi ontem, e honestamente, ainda estou tentando organizar todas as emoções que estão girando na minha cabeça. Foi um dia verdadeiramente lindo, um dia que nunca esquecerei. Mas não foi sem seus desafios. Alguns momentos foram mágicos e cheios de amor, outros, bem, complicados. Para minha surpresa, minha mãe apareceu, mas, como de costume, foi no último minuto possível, cerca de 15 minutos antes da cerimônia começar. Veio sozinha, o que, francamente, foi um alívio, pois Kylie não estava com ela. Não pude evitar uma onda de emoções contraditórias ao vê-la. Por um lado, fiquei feliz por ela ter vindo. Por outro, sua energia estava claramente desligada. Ela não falou comigo, não perguntou como eu estava me sentindo e manteve distância. Externamente, parecia bem arrumada e calma, mas havia algo por baixo da superfície que parecia desconectado. Era como se estivesse presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. A cerimônia em si, porém, foi tudo o que eu poderia ter desejado, e mais. Ver meu tio Robert me acompanhando até o altar foi um momento poderoso e emocionante. Ao longo dos anos, pensei muito no meu pai e em como sentia falta de tê-lo ali. Enquanto caminhávamos juntos, senti uma onda avassaladora de gratidão por ele, por sempre estar lá quando precisei de alguém para preencher esse papel. Olhei para ele e percebi que estava segurando as lágrimas, o que quase me fez perder o controle também. Foi um momento tão terno, que me lembrou o quanto amor e apoio eu realmente tenho na minha vida. A cerimônia foi linda e tudo saiu perfeitamente. O sol brilhava, as flores estavam impecáveis e todos pareciam tão felizes por estarem lá. Nathan e eu não poderíamos ter pedido um cenário mais perfeito para começar nossa vida juntos. A recepção foi igualmente encantadora. O jantar estava delicioso, os discursos foram emocionantes e a pista de dança ficou lotada, com todo mundo se divertindo muito. Era exatamente o que Nathan e eu tínhamos imaginado, um dia cheio de amor, risadas e celebração. Mas então estava lá minha mãe. O comportamento dela na recepção foi estranho. Sentou-se com um grupo de parentes e basicamente se manteve isolada. Não interagiu com ninguém além de conversas educadas e superficiais, e não fez nenhum esforço para falar comigo ou com Nathan. Honestamente, por um lado fiquei aliviada, pois não queria nenhum drama, por outro, me senti magoada. Era como se ela estivesse propositalmente mantendo distância, o que só destacou o quanto as coisas entre nós se tornaram tensas. E então, sem aviso, sem despedida, sem qualquer alarde, ela simplesmente foi embora. Só percebi que tinha ido embora quando perguntei a alguém se a tinha visto, e me disseram que ela saíra logo depois do jantar. Isso doeu mais do que eu imaginava. Não esperava que ficasse a noite toda, mas ir embora em silêncio, sem sequer se despedir de mim, foi como mais uma forma sutil de me lembrar de onde estamos agora. Esta manhã, acordei com uma mensagem longa da minha mãe, e ela me destruiu por completo. Nela, ela confessou que Kylie a deixou 3 dias atrás. Não só foi embora, como também levou uma quantia significativa do dinheiro dela. Disse que, no início, não quis contar a ninguém porque se sentia envergonhada e humilhada, o que partiu ainda mais meu coração. Na mensagem, ela se desculpou pelo modo como agiu nos dias que antecederam o casamento. Admitiu que vinha lutando contra a depressão, especialmente com o aniversário de morte do meu pai se aproximando. Disse que não estava em um bom lugar emocionalmente e que isso a deixou mais vulnerável do que imaginava. Ler essas palavras me deixou com uma mistura de tristeza e frustração. Por um lado, era a primeira vez que ela realmente reconhecia que suas ações tinham me machucado. Por outro, me fez pensar por que só percebeu tudo isso depois de tocar o fundo do poço. Ela também admitiu algo que eu já suspeitava há algum tempo. Kylie vinha se aproveitando dela desde o início. Disse que John tem a ajudado a decidir os próximos passos, e que planejam registrar um boletim de ocorrência sobre o dinheiro que ele levou. Ainda assim, minha mãe soava cética quanto a recuperar algo algum dia. Essa parte da mensagem foi especialmente difícil de ler, porque é claro que ela se sente derrotada agora. Mas então havia algo na mensagem dela que me deu um pequeno lampejo de esperança. Disse que finalmente vai começar terapia depois de tudo o que aconteceu. Isso, honestamente, parece o primeiro passo verdadeiramente positivo que ela dá em muito tempo.
Saber que está, pelo menos, considerando ajuda profissional me dá a sensação de que há progresso, mesmo que seja apenas um passo pequeno na direção certa. Embora me sinta aliviada por vê-la começando a enfrentar tudo isso, isso não apaga a dor que suas ações me causaram durante o que deveria ter sido um dos momentos mais felizes da minha vida. As palavras dela pareceram sinceras, mas a dor que causou não desaparece da noite para o dia. Vai levar tempo para eu processar tudo e entender como seguir em frente com ela. Nathan, como sempre, tem sido meu alicerce. Tem sido tão solidário, me incentivando a tomar meu tempo e não me apressar em tomar decisões sobre minha mãe. Ele até sugeriu terapia familiar no futuro, o que acho uma ótima ideia. Por enquanto, estou me concentrando em permitir que sinta tudo, tanto a dor quanto a esperança. Neste momento, estamos em uma mini lua de mel em uma cabana aconchegante à beira do lago, e tem sido exatamente o que eu precisava. Passamos os dias fazendo longas caminhadas, cozinhando juntos e simplesmente aproveitando o silêncio. Tem sido tão calmante desconectar de tudo e focar no presente. Toda vez que olho para Nathan, sinto uma imensa gratidão por tê-lo ao meu lado. Olhando para o futuro, estou tentando manter a esperança. A mensagem da minha mãe pareceu um passo na direção certa, mesmo que ainda não seja suficiente para consertar tudo. Ainda estou magoada, e vai levar tempo para reconstruir essa confiança. Mas também sei que as pessoas cometem erros, especialmente quando estão lutando. Estou tentando manter isso em mente enquanto decido para onde vamos a partir daqui. Por enquanto, meu foco está neste novo capítulo com Nathan. Ser recém-casados é um momento tão especial e empolgante, e quero aproveitá-lo plenamente, sem deixar que o drama ofusque nossa felicidade. Sei que o caminho com minha mãe pode ser acidentado, mas escolho acreditar que dias melhores estão por vir para nós duas. Obrigada a todos que acompanharam essa jornada e compartilharam conselhos, apoio e palavras gentis. Significou muito mais para mim do que vocês podem imaginar. Que venha um futuro cheio de amor, cura e momentos mais luminosos.